Há algo de extraordinário em acordar cedo e, antes mesmo de dar o primeiro passo do dia, dobrar os joelhos diante de Deus e reconhecer que, sem Ele, nada do que está por vir terá verdadeiro sentido. Esta oração da manhã que você está prestes a experimentar não é apenas um ritual, é um encontro real, vivo e transformador com o Pai que te ama com amor eterno. Ao longo dessa mensagem, você vai descobrir como começar o dia com Deus muda completamente a sua perspectiva, suas forças e até mesmo os seus resultados. O Pai Nosso, ensinado pelo próprio Jesus, não é apenas uma oração repetida por tradição. É um mapa espiritual para viver cada manhã com propósito, fé e proteção. Neste devocional, vamos mergulhar fundo nessa verdade e, ao final, você será guiado por uma oração poderosa que vai tocar cada área da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar agora mesmo. Respira fundo, abre o seu coração, porque o que Deus tem para você hoje é maior do que você imagina. Fique até o final, pois a bênção que Deus preparou para a sua manhã chegará através de cada palavra que você ouvir daqui em diante. Que este seja o começo de um dia marcado pela presença, graça e favor do Senhor sobre a sua vida. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Todo amanhecer carrega em si um convite silencioso de Deus para que nos aproximemos dele antes de qualquer outra coisa. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos, registrado em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, ele não estava apenas ditando palavras, estava abrindo uma janela para um relacionamento vivo e íntimo com o Pai. A oração da manhã não é uma obrigação religiosa que precisamos cumprir com pressa, mas sim o momento mais precioso do dia, aquele em que reconhecemos que a nossa força vem do alto. Começar o dia com Deus é a decisão mais sábia que qualquer ser humano pode tomar, porque é nesse momento de comunhão que recebemos a direção, a paz e a graça necessárias para enfrentar tudo o que está pela frente. A palavra Pai, que abre o Pai Nosso, não é um título frio, é um chamado de amor, um reconhecimento de que pertencemos a alguém que nos conhece pelo nome, que conta cada fio do nosso cabelo, como declarou Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 7. Quando você acorda e, antes do celular, antes do café, antes das notícias do mundo, você abre o coração para Deus em oração do dia, você está dizendo ao universo inteiro que coloca Deus em primeiro lugar. E esse gesto, por menor que pareça aos olhos humanos, move montanhas nos planos espirituais. Que esta manhã seja para você exatamente esse encontro, real, profundo e transformador, onde cada palavra deste devocional se torne uma semente plantada na terra fértil do seu coração. Existe uma profundidade imensa na segunda parte do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a dizer: santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar nossas necessidades e angústias, somos conduzidos a adorar, a reconhecer que o nome de Deus é santo, poderoso e digno de toda glória. Essa sequência não é por acaso. Quando começamos a nossa oração da manhã com adoração genuína, algo sobrenatural acontece dentro de nós. O egocentrismo se dissolve, a ansiedade perde força e o coração se ajusta à perspectiva de Deus. O rei Davi entendeu isso profundamente. Em Salmos capítulo 5, versículo 3, ele declarou: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a ti a minha oração e fico aguardando. Davi não orava como quem cumpre uma tarefa, mas como quem espera uma resposta, como quem sabe que Deus está do outro lado ouvindo atentamente. Esse mesmo Davi, homem segundo o coração de Deus,
passava por guerras, traições, perdas e perseguições. E ainda assim, a sua oração do dia nunca foi cancelada pela dureza das circunstâncias. Porque ele sabia que quando santificamos o nome de Deus em nossa boca, mesmo em meio à dor, abrimos espaço para que o seu reino se manifeste em nossa realidade. Coloque Deus em primeiro lugar na sua manhã com adoração sincera e veja como o Senhor transforma a atmosfera ao seu redor antes mesmo de você sair de casa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma das declarações mais corajosas que um ser humano pode fazer em sua oração da manhã, porque ela exige rendição completa. Pedir que a vontade de Deus seja feita significa abrir mão da nossa própria agenda, dos nossos planos traçados com tanta precisão, dos nossos desejos que às vezes nos afastam do melhor que Deus preparou. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor promete: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando começamos o dia com Deus, declarando que queremos a sua vontade e não a nossa, estamos nos alinhando exatamente a essa promessa. É um ato de fé radical, acreditar que os planos de Deus são melhores do que os nossos, especialmente nos dias em que tudo parece incerto, nebuloso ou assustador. Jesus mesmo, na noite mais densa de seu ministério, no jardim do Getsêmani, registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 39, orou: Pai, se possível, que este cálice passe de mim, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se o próprio Filho de Deus se rendia à vontade do Pai, quanto mais nós precisamos fazer isso em nossa oração do dia, confiando que o que Deus tem preparado para nós ultrapassa toda a compreensão humana. Esse devocional é um convite para você começar esta manhã, entregando seu dia nas mãos de quem sabe exatamente o que você precisa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nessa petição aparentemente simples, Jesus revela a disposição do coração, que agrada a Deus. Dependência diária, confiança renovada a cada amanhecer. Não dá para o mês todo, não garante meu futuro por 10 anos, mas hoje. Isso nos ensina que a vida com Deus é vivida dia a dia, manhã a manhã, oração a oração. O povo de Israel no deserto aprendeu essa lição da forma mais concreta possível. O maná caía fresco a cada manhã, conforme registrado em Êxodo capítulo 16, versículo 21. E quem tentava acumular para o dia seguinte, encontrava o alimento deteriorado. Deus queria que eles voltassem a Ele todo dia, que a dependência fosse renovada a cada amanhecer, que nenhum dia fosse vivido sem esse encontro com o Senhor. O mesmo vale para nós hoje. A graça de Deus, tal como descrita em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, é nova a cada manhã, não porque a graça do dia anterior acabou, mas porque Deus quer nos encontrar frescos, presentes, atentos à sua voz no começo de cada novo dia. Quando você pratica a oração da manhã com essa consciência de dependência, você não está sendo fraco, você está sendo sábio. Está reconhecendo que a sua vida, o seu sustento, a sua saúde e a sua paz têm uma única fonte: o Deus que é fiel, que foi fiel ontem e será fiel hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Há uma conexão poderosa e incontornável entre o perdão que recebemos e o perdão que oferecemos. E Jesus a colocou bem no centro da nossa oração do dia. Quando começamos o dia com Deus pedindo perdão, não estamos apenas fazendo uma limpeza espiritual. Estamos nos posicionando para receber a plenitude do que Deus tem para nós naquele dia. Guardar mágoa, ressentimento ou amargura no coração é como tentar correr com pedras nos bolsos. Você até tenta avançar,
mas o peso te impede de alcançar o que Deus preparou. Em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, Paulo instrui: deixem de lado toda a amargura, indignação e ira, briga e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Este devocional matinal é o momento ideal para soltar o que te prende. Antes de sair para o mundo, antes de encarar as pessoas que te decepcionaram, antes de rever aquele colega difícil ou aquele familiar que te feriu, venha a Deus na oração da manhã e peça tanto a graça para ser perdoado quanto a força para perdoar. Coloque Deus em primeiro lugar nessa área tão sensível da sua vida e experimente a liberdade que só o perdão genuíno é capaz de trazer ao seu coração e à sua casa. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com essas palavras, Jesus encerra o Pai Nosso com uma declaração de humildade e necessidade de proteção. Nenhum crente está acima da tentação, e reconhecer isso na nossa oração da manhã não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de maturidade. O apóstolo Paulo deixou isso claro em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ao alertar: portanto, aquele que pensa estar firme, cuide para não cair. Começar o dia com Deus pedindo proteção contra o mal é armar-se espiritualmente antes de qualquer batalha. Em Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do inimigo. E a oração do dia é exatamente o momento de vestir cada peça dessa armadura. Assim como um soldado não vai à batalha sem seu equipamento, nenhum filho de Deus deveria sair de casa sem ter passado pela presença do Pai em oração. O mundo lá fora está cheio de armadilhas sutis, de desvios disfarçados de oportunidade, de tentações embaladas em promessas vazias. Mas quem começa o dia coberto pela oração, quem coloca Deus em primeiro lugar cada manhã, caminha com uma proteção que os olhos humanos não enxergam, mas que é absolutamente real. Deixe que este devocional seja o ponto de partida para que você nunca mais saia de casa sem ter primeiro falado com o Pai, sem ter declarado que Ele é o Senhor do seu dia, da sua vida e de tudo o que te pertence. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor, nesta manhã erguemos também as nossas mãos em favor do emprego e do sustento de cada família representada aqui. Para aqueles que já possuem um trabalho, pedimos que o teu favor se manifeste de forma visível sobre eles neste dia. Que os seus superiores os enxerguem com olhos de graça, que as suas mãos sejam abençoadas em tudo o que tocarem, e que o fruto do seu trabalho seja multiplicado além do que a lógica humana seria capaz de explicar. Assim como José foi prosperado em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Conforme registrado em Gênesis capítulo 39, versículo 3, que os nossos irmãos e irmãs sejam reconhecidos como pessoas sobre as quais a bênção de Deus repousa. E para aqueles que estão desempregados, que acordaram esta manhã com o peso da incerteza financeira no coração, pedimos que tu, Senhor, que és o Deus que abre portas que ninguém fecha, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 8, abras agora portas de oportunidade que eles nunca imaginaram.
Que o telefone toque com a notícia esperada, que o currículo enviado seja visto pelos olhos certos, que o contato certo apareça no momento exato. Tu és o Deus de Jó, que restaurou o dobro de tudo o que ele havia perdido, conforme Jó, capítulo 42, versículo 10, e essa mesma capacidade de restauração total está disponível para cada vida que hoje clama a Ti com fé. Que nenhum lar representado aqui passe necessidade, porque Tu prometeste em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que supririas todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Pai, tocamos agora em oração por cada pessoa que está enfrentando uma batalha de saúde neste momento. Por aqueles que acordaram com dor no corpo, com um diagnóstico difícil nas mãos, com o medo de um resultado médico que ainda não chegou, ou com alguém da família internado em um hospital. Tu és Javé Rafa, o Senhor que nos cura, como revelado em Êxodo capítulo 15, versículo 26. E essa não é uma descrição do passado, é o teu nome eterno, a tua natureza imutável. Assim como Jesus percorreu as cidades e aldeias, curando todo tipo de doença e enfermidade, conforme Mateus capítulo 9, versículo 35, a tua vontade de curar nunca mudou, porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, como declara Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Por isso, impomos as mãos espiritualmente sobre cada corpo doente e declaramos cura em nome de Jesus. Cura nos ossos, cura nos órgãos, cura no sangue, cura na mente, cura nas emoções. Para aqueles que carregam o peso de doenças crônicas, pedimos que Tu, Senhor, faças o que a medicina não consegue explicar. Para os que estão em leitos hospitalares, envia os Teus anjos ministradores e que a Tua presença seja tão real naquele quarto, que tanto o paciente quanto os médicos sintam que há uma força sobrenatural agindo ali. Livra-nos de toda a enfermidade que o inimigo tentou lançar sobre as nossas vidas. E que cada pessoa que ouviu esta oração possa em breve testemunhar a Tua fidelidade com a saúde restaurada para a Tua glória. Senhor, pedimos agora pela paz que só Tu podes dar sobre os nossos lares. Não a paz que o mundo oferece, superficial e temporária, mas aquela paz profunda que Jesus prometeu em João, capítulo 14, versículo 27, que guarda o coração e a mente mesmo em meio às tempestades mais violentas. Que cada casa representada nesta oração seja um território de harmonia, de diálogo e de amor genuíno entre todos os que habitam sob o mesmo teto. Onde há conflito entre casais, pedimos reconciliação. Onde há distância entre pais e filhos, pedimos aproximação. Onde há feridas antigas que ainda sangram dentro dos relacionamentos familiares, pedimos que o Teu bálsamo de cura seja derramado sobre cada uma dessas feridas, restaurando o que parecia perdido para sempre. Que o adversário não encontre nenhuma brecha aberta para semear discórdia, desconfiança ou divisão nas nossas famílias neste dia. Que o amor descrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, seja a linguagem praticada dentro dos nossos lares. O amor que é paciente, bondoso, que não se envanece, que não busca os seus próprios interesses, que tudo suporta e nunca perece. Transforma os nossos lares em lugares onde a Tua glória habita, onde as crianças crescem conhecendo o Teu nome, onde os mais velhos são honrados e onde cada membro da família sente que é amado, aceito e valorizado. Que ao final deste dia, quando cada um voltar para casa, encontre não apenas paredes e telhado, mas um lar verdadeiramente abençoado pela Tua mão. Pai, neste momento voltamos os nossos corações para aqueles que estão carregando o peso da ansiedade e do desânimo. Há pessoas que chegaram até aqui com o coração partido, com lágrimas que mal conseguem segurar, com uma exaustão que vai muito além do cansaço físico.
É uma fadiga da alma, um esgotamento que nenhuma noite de sono consegue resolver. Para essas pessoas, Senhor, vem agora com a tua presença restauradora. Assim como Elias, após um período de intensa batalha espiritual e emocional, foi alcançado pelo teu anjo que o tocou e disse: levanta-te e come, porque a jornada é demais para ti. Conforme registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 ao 7, que cada alma cansada aqui presente receba esse mesmo toque de renovação. Tu prometeste em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que todos os que estão cansados e sobrecarregados podem vir a ti e que tu lhes darás descanso. E nós cremos nessa promessa agora. Enche de novo os reservatórios vazios, restaura a alegria que o inimigo tentou roubar e reacende a chama da esperança em cada coração que hoje está na beira da desistência. Que quem levantou esta manhã sem forças, ao terminar de ouvir estas palavras, sinta uma renovação inexplicável descendo sobre si. Porque Isaías, capítulo 40, versículo 31, é verdade. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam como águias. Senhor, intercedemos agora por aqueles que estão enfrentando batalhas jurídicas, processos injustos, acusações falsas e situações onde a justiça dos homens parece lenta ou corrompida. Tu és o juiz de toda a terra, como declarou Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo 25. E nenhuma sentença humana tem a última palavra sobre a vida de quem está sob a tua cobertura. Assim como Daniel foi lançado na cova dos leões por uma acusação injusta, e tu fechaste a boca dos leões e o livraste completamente, conforme Daniel, capítulo 6, versículos 22 e 23. Levanta-te agora como advogado e defensor de cada pessoa que está sendo injustamente pressionada ou perseguida. Que a verdade venha à tona, que o que estava oculto seja revelado, que o que foi tramado nas sombras contra os teus filhos seja desfeito antes mesmo de se concretizar. Confunde os planos dos que se levantam com má intenção, desfaz as estratégias do inimigo que usa pessoas e sistemas para oprimir os inocentes. E que a tua justiça prevaleça de uma forma tão clara que todos reconheçam que foi a tua mão agindo. Que os nossos irmãos e irmãs que dormem e acordam com esse peso encontrem em ti a tranquilidade de saber que a causa deles está nas melhores mãos possíveis, as tuas. Pai, colocamos diante de ti agora as nossas finanças, as nossas dívidas e tudo o que envolve a administração dos recursos que tu colocaste em nossas mãos. Há famílias que começaram este dia com contas atrasadas, com dívidas que parecem maiores do que qualquer solução humana, com o nome negativado e a dignidade abalada pela pressão financeira. Para essas famílias, lembramos agora da promessa que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, onde tu mesmo desafias o teu povo a te testar nas dízimas e nas ofertas, prometendo abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Que todo aquele que honra a ti com os seus recursos experimente essa abertura sobrenatural das janelas do céu sobre as suas finanças. Repreendemos o devorador que tem consumido o que as famílias trabalham para construir. E declaramos que a prosperidade que vem do Senhor não traz tristeza consigo, como proclama Provérbios capítulo 10, versículo 22. Abre caminhos de provisão que ainda não enxergamos, envia oportunidades de geração de renda, dá sabedoria para administrar melhor o que já temos, e que cada família que hoje clama a ti pela área financeira possa em breve testemunhar a tua fidelidade de uma forma que vai muito além do que a mente humana poderia planejar ou imaginar. Senhor, neste momento, levantamos diante de ti cada pessoa que está passando por uma crise nos seus relacionamentos. Aqueles que estão no limiar de um casamento que parece estar se desfazendo, que tentaram de tudo humanamente possível
e ainda assim sentem que a distância entre eles e seu cônjuge só aumenta. Tu és o Deus que restaura o que parecia irrecuperável, que devolve o que a vida tentou destruir e que reconstrói sobre os escombros do que o erro humano demoliu. Assim como restauraste a história de Oséias e Gomer, usando até mesmo um relacionamento ferido como símbolo do teu amor incondicional pelo teu povo, conforme o livro de Oséias, capítulo 2, versículos 14 e 15, acreditamos que tu podes restaurar qualquer casamento que seja entregue nas tuas mãos com humildade e sinceridade. Que os orgulhos sejam quebrados, que as paredes levantadas pelo silêncio e pela mágoa comecem a cair. Que maridos e esposas voltem a se enxergar com os olhos do amor que os uniu no começo. Para os que estão solteiros e desejam constituir família, que a tua mão guie os seus passos em direção à pessoa certa, no tempo certo, sem pressa e sem desespero. Que nenhum dos nossos relacionamentos seja conduzido pelo medo ou pela solidão, mas sim pela tua direção sábia e amorosa. Porque tu és o Deus que cuida até dos pássaros do céu, e quanto mais cuidas daqueles que te amam e te buscam com todo o coração. Pai, intercedemos agora pelas nossas mentes. Vivemos em um tempo em que o bombardeio de informações, pressões e imagens negativas é constante e implacável. E muitas pessoas acordam já com a mente cheia de pensamentos que as paralisam, as perturbam ou as desviam do que realmente importa. Tu nos instruíste em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E essa renovação começa exatamente em momentos como este, quando paramos, respiramos e nos voltamos para Ti antes de permitir que o mundo defina o nosso estado interior. Renova as nossas mentes neste dia, Senhor. Afasta todo o pensamento de derrota, de inferioridade, de comparação e de impossibilidade. Que a nossa mente seja um campo fértil, onde as tuas promessas crescem e florescem, e não um terreno tomado pelo medo e pela dúvida. Que possamos praticar o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, pensando em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Liberta cada pessoa aqui presente de vícios mentais, de pensamentos obsessivos, de memórias traumáticas que ainda assombram o presente e de toda forma de opressão que o inimigo usa para manter a mente aprisionada. Que a mente de Cristo, descrita em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, seja a nossa herança e a nossa realidade a partir de agora. Senhor, levantamos em fé cada jovem que está neste momento em dúvida sobre o seu propósito, sobre o seu futuro, sobre as escolhas que precisa fazer diante de um mundo que oferece muitos caminhos e pouquíssimas bússolas confiáveis. A juventude de hoje enfrenta pressões que gerações anteriores nunca conheceram. Pressões de identidade, de desempenho, de aparência, de pertencimento. E muitos desses jovens estão exaustos de tentar se encaixar em moldes que tu nunca criaste para eles. Lembra-os, Pai, de que tu os conheceste antes de os formares no ventre materno, como está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, e que o plano que tens para cada um deles é específico, original e impossível de ser copiado por qualquer outro ser humano neste planeta. Que os jovens que estão nos assistindo agora encontrem em Ti a âncora que nenhuma rede social, nenhuma opinião humana e nenhuma tendência cultural é capaz de oferecer. Que eles tenham a coragem de Josué, a quem Tu ordenaste em Josué capítulo 1, versículo 9, que fosse forte e corajoso, não se apavorando nem desanimando, porque Tu és o Deus que vai aonde eles forem. Desperta nos jovens o desejo ardente de colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas, em suas escolhas, em seus sonhos e em seus relacionamentos.
para que eles não desperdicem os anos mais produtivos de sua existência, perseguindo o que é passageiro, quando poderiam estar construindo o eterno. Há pessoas aqui que perderam alguém amado recentemente, que ainda estão aprendendo a viver com um vazio que parece impossível de preencher, que olham para a cadeira vazia à mesa ou para o quarto silencioso e sentem a dor renovada a cada amanhecer. Para essas pessoas, Senhor, vem com o teu consolo que é diferente de qualquer conforto humano. Tu és o Pai das misericórdias e o Deus de todo o consolo, como declara 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. E não há dor que escape ao teu conhecimento, nem lágrima que caia sem que tu a vejas. Assim como Jesus se comoveu diante do túmulo de Lázaro e chorou junto com os que choravam, conforme João capítulo 11, versículo 35. Tu não és um Deus distante e indiferente à dor humana. Tu és o Deus que chora conosco e depois age a nosso favor. Que cada coração enlutado receba uma dose especial da tua graça para seguir em frente sem esquecer, para honrar a memória de quem partiu sem ser consumido pela tristeza, e para descobrir que a esperança da ressurreição, firmada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, torna o luto dos que creem completamente diferente do luto dos que não têm esperança. Seca as lágrimas, Senhor, e transforma a dor em força, a saudade em gratidão e o vazio em uma profundidade maior de dependência de Ti. Senhor, erguemos agora em fé todos os que estão enfrentando crises de fé, que passaram por situações tão duras que começaram a questionar se Tu ainda estás presente, se ainda te importas, se ainda ouves quando eles clamam. Há pessoas que chegaram até aqui com a fé abalada, que já foram tão feridas pela vida, ou até mesmo pela religião, que a desconfiança tornou-se um escudo que as afasta de Ti. Para essas pessoas, lembramos a história de Tomé, que duvidou da ressurreição até que Jesus se apresentou diante dele e o convidou a tocar as suas feridas, conforme João capítulo 20, versículos 27 e 28. E como Jesus não o repreendeu com dureza, mas o encontrou exatamente onde ele estava. Da mesma forma, encontra cada pessoa de fé abalada exatamente onde ela está agora. Não exijas que elas cheguem até ti com tudo resolvido. Vai ao encontro delas com a tua presença irresistível e reconfortante. Que uma evidência do teu amor se manifeste de forma tão clara nas suas vidas nos próximos dias, que a dúvida não consiga mais encontrar espaço para se instalar. Restaura a confiança, reacende a chama, e que cada pessoa que estava à beira de desistir de tudo encontre em Ti a razão mais do que suficiente para recomeçar com mais fé do que nunca tinha antes. Pai, colocamos diante de Ti agora as nossas igrejas, os nossos pastores, líderes e todos os que servem ao Teu reino com dedicação e muitas vezes em silêncio, sem reconhecimento humano, sem aplausos e sem holofotes. Há servos Teus que estão esgotados, que carregam o peso espiritual de muitas vidas ao mesmo tempo, que enfrentam ataques, críticas e ingratidão vindos até mesmo de dentro do próprio povo que pastoreiam. Para esses servos fiéis, pedimos renovação genuína, não apenas das forças físicas, mas do fogo interior, da paixão pela Tua palavra e do amor pelo povo que às vezes fere quem mais os ama. Assim como Tu renovaste o chamado de Moisés quando ele estava no limite do esgotamento em Números, capítulo 11, versículos 14 e 15, renova cada líder que hoje está operando no limite das suas forças. Protege os pastores e suas famílias dos ataques direcionados a quem está na linha de frente do reino. Que as igrejas sejam verdadeiros centros de transformação, acolhimento e encontro genuíno com o Teu amor, e não apenas estruturas religiosas vazias de presença e poder. Levanta uma nova geração de servos apaixonados, corajosos e íntegros,
que levem a tua mensagem a cada canto desta nação e deste mundo com fidelidade, humildade e fogo que não se apaga. Senhor, intercedemos agora por aqueles que estão prestes a tomar decisões importantes neste dia. Decisões que podem mudar o curso das suas vidas, das suas famílias e dos seus futuros. Há pessoas que precisam escolher entre dois caminhos e não sabem qual é o certo, que têm um prazo se aproximando e sentem o peso da responsabilidade esmagando a capacidade de pensar com clareza. Para essas pessoas, lembramos a promessa de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que nos instrui a confiar no Senhor de todo o coração, não dependendo do nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos para que Ele endireite as nossas veredas. Que cada pessoa indecisa receba de Ti uma clareza sobrenatural, não necessariamente através de um sinal espetacular, mas através daquela paz interior inconfundível que só vem quando estamos alinhados com a Tua vontade. Afasta o espírito de confusão, de procrastinação e de paralisia pelo medo, e que as decisões tomadas hoje sejam tomadas com sabedoria, coragem e a certeza de que Tu estás no controle de tudo o que se seguir. Que cada passo dado neste dia seja um passo guiado pela Tua mão fiel, e que ao olhar para trás, daqui a algum tempo, cada um possa reconhecer claramente a Tua direção em cada escolha feita. Pai, encerramos este momento em Tua presença, declarando sobre cada vida aqui representada que este não será um dia comum. Será um dia marcado pela Tua glória, pelo Teu favor e pela evidência concreta de que Tu és um Deus vivo e presente na vida daqueles que Te buscam. Como está escrito em Salmos, capítulo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, e nos regozijaremos e nos alegraremos nele, não porque as circunstâncias serão perfeitas, mas porque Tu estarás conosco em cada uma delas. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.